Se você quer aprender o protocolo que eu utilizei para enfrentar, superar e vencer os meus medos ao longo da minha carreira militar, inclusive o medo real do mar, fica comigo nesse vídeo que eu irei compartilhar esta metodologia que vai ajudar você a também enfrentar, superar e vencer os seus medos. O medo é um dos maiores limitadores da vida das pessoas. Muitas pessoas simplesmente desistem de conquistar os seus objetivos, de realizarem os seus sonhos por causa do medo. E na maioria das vezes nem é um medo real, ou seja, um medo onde há um risco à sua integridade física, à sua vida, como entrar em um mar grande. É um medo psicológico, o medo de falar em público, o medo de fracassar, o medo do julgamento, o medo da opinião das pessoas. Mas eu estou aqui nesse vídeo para assegurar para você que tanto o medo real quanto o medo psicológico podem ser enfrentados, superados e que você pode vencer 100% dos seus medos por meio da preparação. A preparação aumenta a sua confiança, aumenta a sua segurança, aumenta a sua coragem e ao mesmo tempo reduz a ansiedade, reduz o poder que o medo exerce sobre você. Saiba que quando há uma preparação, o medo para de te paralisar, de te limitar, de te bloquear e começa a te desafiar, a te motivar a enfrentar os seus medos. A preparação para enfrentar qualquer tipo de medo, medo real ou medo psicológico, ela consiste em pilares fundamentais. O conhecimento teórico, primeiro pilar, o conhecimento das técnicas, o treinamento prático, a ambientação com o ambiente, com o campo de batalha, a orientação por parte de um instrutor, de um professor, de um mentor, de um coach e a preparação mental para enfrentar o desafio, para enfrentar os seus medos. Então, a preparação em relação ao conhecimento teórico, por exemplo, se você é um guarda-vidas, você precisa conhecer toda a dinâmica, a teoria da dinâmica do mar, acerca das ondas, da zona de arrebentação, das correntes de retorno, correntes marítimas, enfim, todo o conhecimento de como fazer um salvamento, de como entrar no mar, de como furar uma onda, de como varar a zona de arrebentação. Da mesma forma, se você quer dar uma palestra, você precisa dominar o conteúdo, dominar o conhecimento daquilo que você quer falar na sua aula, na sua palestra. Porque o conhecimento gera segurança, o conhecimento gera confiança, gera segurança. Então, o primeiro ponto da preparação é o conhecimento teórico, a teoria sobre aquilo que você quer enfrentar. O segundo pilar da preparação é o conhecimento das técnicas. Por exemplo, um guarda-vidas precisa dominar as técnicas de natação, de mergulhar, de como furar uma onda, de como varar a arrebentação, de como entrar e sair do mar. Um palestrante precisa dominar as técnicas de oratória, as técnicas de comunicação. Precisa dominar também as técnicas da respiração. O terceiro pilar da preparação está relacionado ao treinamento prático. Há uma máxima que diz o seguinte: só a teoria é algo inútil, somente a prática é algo burro. Então, na sua preparação, você precisa ter uma prática sendo orientada, tendo como base a teoria. Então, a prática sendo orientada por uma teoria, sendo orientada pelas técnicas. Então, no seu treinamento prático, tem que estar baseado, sustentado pela teoria e pelas técnicas daquilo que você quer fazer, quer enfrentar. O quarto pilar está relacionado à ambientação com o ambiente, ambientação com o campo de batalha. Então, um guarda-vidas, ele precisa, por exemplo, estar ambientado com a zona de arrebentação, com as ondas, com o balanço do mar. Tem que estar ambientado com aquele ambiente caótico para se sentir tranquilo em meio ao caos. Da mesma forma, um palestrante que vai dar uma palestra, ele precisa se ambientar, ele precisa conhecer o ambiente que ele vai dar a palestra, ver o microfone, ver o púlpito, enfim, se ambientar com o seu campo de batalha, que no caso pode ser um auditório. Em outras palavras, no pilar da ambientação, você tem que treinar no ambiente do seu desafio, do medo que você quer enfrentar. Então, o ambiente de um guarda-vidas é o mar, o ambiente de um palestrante é o auditório ou o local onde ele vai dar a sua palestra. E o quinto pilar da preparação está relacionado a você ter um professor, um instrutor, um mentor, um coach, alguém que tenha vivenciado a jornada, alguém que já tenha percorrido aquele caminho, que possa te orientar, que saiba quais são os desafios, o que você estará enfrentando para superar o seu medo, para enfrentar o seu desafio e possa com isso te tranquilizar, te dar a melhor orientação.
E por último, dentro da preparação, não mais importante, você precisa fazer uma preparação mental, que nós chamamos de visualização. Você visualizar-se enfrentando o medo, enfrentando o seu desafio e saindo vitorioso na sua mente. Ou seja, a primeira vitória está dentro do campo mental. Então, se você vai entrar num mar grande, você precisa já visualizar você entrando neste mar, furando as ondas, varando a zona de arrebentação, saindo do mar, resgatando a vítima com tranquilidade. Se você vai dar uma palestra, você precisa se visualizar mentalmente dando uma palestra, as pessoas interagindo, as pessoas felizes, as pessoas te aplaudindo pelo conhecimento que você está transmitindo. Então, quando existe a preparação, o conhecimento teórico, o conhecimento das técnicas, o treinamento prático, a ambientação com o campo de batalha e tudo sobre uma orientação de um professor, de um instrutor, de um coach, de um mentor, e mais a preparação mental, a visualização, você será capaz de enfrentar 100% dos seus medos, independente de ser um medo real ou de ser um medo psicológico. Falo isso com muita propriedade, porque ao longo da minha jornada, da minha carreira militar, eu enfrentei tantos medos reais, como policial militar, como guarda-vidas, como bombeiro militar, como medos psicológicos, de comandar a tropa, de falar em público, o medo da responsabilidade, o medo de falhar, o medo de fracassar. E usando essa preparação, me preparando para enfrentar os meus medos, os meus desafios, eu me tornei referência em diversas áreas da minha profissão. Referência como guarda-vidas, referência como instrutor, referência como comandante de guarda-vidas, um instrutor também muito reconhecido, um comandante de tropa também muito reconhecido, justamente porque eu usei este protocolo, esta metodologia de me preparar para enfrentar os meus medos e para enfrentar os meus desafios. Se você fizer a preparação, se você se preparar, você também irá enfrentar, superar e vencer qualquer tipo de medo. Não deixe os medos limitarem a sua vida. Força e honra!